Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à palestra Como Entender a Educação Hoje, com o nosso professor Dr. Joel Gracioso. Nós agradecemos a presença de todos. Muito obrigada, professor Joel, por ter aceitado o convite. O Joel Gracioso, ele é doutor em Filosofia pela USP, ele é membro da Sociedade Brasileira Internacional de Filosofia Medieval. É um professor por quem eu tenho grande admiração, né, e será muito proveitoso ouvi-lo nesta tarde. A nossa palestra vai começar agora, nós iremos até 4h10, nós abriremos depois um tempo para perguntas e respostas, e no decorrer da palestra vocês podem enviar suas perguntas para o número que a gente vai projetar aqui, né, esse celular, o WhatsApp. Vocês podem colocar as perguntas no decorrer da palestra, anotem esse número no celular, que aí no final a gente vai abrir esse tempinho para o professor responder. Professor Joel, fique à vontade. Muito obrigada. Em primeiro lugar, agradeço a Flávia, ela e, enfim, toda a equipe que está junto com ela, que me fez o convite, né, há um tempo. Ela me perguntou se seria possível dar uma formação na parte da educação para alguns membros, enfim, da Igreja Batista aqui de Moema, e além disso para outras pessoas que tivessem interesse no tema, no assunto, né? Tanto que a palestra, a conferência foi aberta para aquelas pessoas que tinham interesse. Eu venho estudando, ou seja, a questão de educação, principalmente a parte de filosofia da educação, já faz alguns anos, né, mais ou menos 9 anos, por aí. Então, assim, o que eu vou falar aqui é a partir do quê? Né? Então, em primeiro lugar, deixar bem claro que a minha referência primeira é a minha experiência, tanto quanto pai, né? Casado há 26 anos, tenho 3 filhos, então é evidente que isso tem um peso, uma carga forte. Como professor, eu leciono desde os meus 19 anos de idade e eu passei por todas as etapas da educação. Então eu trabalhei desde o maternal, da pré-escola, até a pós-graduação, né? Hoje o meu trabalho é mais focado, né, na graduação. Eu leciono na Faculdade de São Bento e outras instituições, e além da graduação, a questão também de pesquisa, de mestrado e doutorado, tanto que a Flávia a gente se conheceu, em primeiro lugar, no contexto da Unifesp, né, onde ela fazia ali mestrado em filosofia, e depois ela começou a frequentar alguns grupos de estudo, né, que eu coordenava. A partir disso foi surgindo toda uma amizade também. Então, depois ficou ensino aberto, etc., né? Então foi muito bom e é bom ter essa amizade. Então o que eu vou falar aqui é a partir dessas 3 referências, ou seja, é a minha experiência como pai, né? É a minha experiência como professor, tudo que eu vi. Então eu acompanhei muita coisa do processo que foi acontecendo no Brasil, as mudanças, né, as propostas pedagógicas e educacionais que foram sendo implantadas no Brasil, as consequências, as repercussões, tanto no âmbito de um ensino básico, fundamental, como também na universidade. Hoje em dia nós vemos as consequências já de tudo isso. E também, é lógico, um terceiro ponto aqui seria justamente a minha linha de pesquisa, né, que é filosofia da educação, focada principalmente na concepção clássica de educação, na questão do trivium e do quadrivium, né? Então, como eu sou medievalista, eu acabo, então, hoje eu tenho uma linha específica de pesquisa nesse sentido, onde tem alguns alunos trabalhando comigo isso, e eu também estou escrevendo um livro sobre isso, etc. Então já faz algum tempo que eu venho pesquisando. Então nessa tarde eu gostaria de partilhar com vocês algumas coisas que me parece que são fundamentais, né? E uma última coisa que eu gostaria de deixar bem claro: evidente que o meu referencial aqui
tanto a leitura crítica que eu faço de alguns autores, como a própria proposta de educação é cristã. Eu, como cristão, evidentemente, eu proponho, e entendo que a proposta mais condizente seja uma concepção cristã. Então, eu gosto de deixar bem claro os pressupostos, os referenciais, para que ninguém depois, o professor não falou. Não, falei. O referencial é esse. E, evidentemente, que tem pessoas que vão concordar, tem pessoas que vão discordar. Isso é normal numa sociedade pluralista como a nossa. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, o próprio título, como entender a educação hoje, eu coloquei a importância da educação na vida humana. Ou seja, parece uma coisa tão óbvia, mas nós temos que deixar bem claro que, por mais que o ser humano seja um animal, ele é um animal que tem um certo diferencial dos outros animais, querendo ou não. Ou seja, só observar o fenômeno humano, nós vamos ver que o ser humano é capaz de realizar coisas que você não vê no cachorro, você não vê no gato, você não vê no coelho, você não vê nem planta, nem borboleta, nem nada. Então, isso mostra que, quando eu penso no contexto de um animal que é irracional, ali nós temos, na realidade, um fenômeno de adestramento, de condicionamento. Eu vou condicionando aquele animal, a dar respostas que eu quero que ele dê. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque nós humanos, às vezes, confundimos educação com o processo de condicionamento e adestramento de uma criança. Isso não é bom, Isso não é bom, isso sempre vai trazer consequências não muito interessantes, Por mais que num primeiro momento, fique ali parecendo uma coisa tão bonitinha, mas é importante que a educação esteja de acordo com a natureza humana, de acordo com aquilo que o ser humano é e é chamado a realizar. Então, quando nós analisamos essa realidade humana, essa vida humana, nós vemos o quê? Que o ser humano precisa aprender com os outros. É interessante como, por mais que o ser humano nasça com um monte de potencialidades, com um monte de capacidades, essas potencialidades, seja do corpo, seja da alma, elas precisam ser desenvolvidas, precisam passar por todo um processo de exercício para se chegar a uma certa maturidade. Então, ele não nasce pronto, ou seja, por mais que o ser humano tenha uma natureza, ele não nasce pronto e acabado, e, portanto, ele precisa aprender com o outro como exercer as próprias capacidades. Então, por exemplo, como se alimentar, como falar, como ler, como trabalhar, como pensar, e por aí vai. Então, por aí a gente já percebe como que a questão da educação, ela pressupõe, por um lado, toda uma concepção de ser humano, o que eu entendo por ser humano, ou como alguns autores preferem dizer, os pressupostos antropológicos, eu já vou falar sobre isso, mas também a questão da intersubjetividade ou da alteridade, ela é algo fundamental na questão da educação. Então é lógico que num primeiro momento a figura do pai, a figura da mãe ou dos avós, ou seja, daquelas pessoas que estão mais próximas ali do bebê, da criança, é óbvio que essas pessoas vão exercer uma influência, muito maior do que outros. Depois essa criança ela vai conhecendo outras pessoas, ela vai interagindo com outras pessoas, e aí vai ampliando esse grau de influência. Por isso que o pai e a mãe, por um lado, não pode colocar o seu filho numa redoma de vidro, onde eu não quero que o meu filho não conviva com ninguém, onde não, meu filho só vai conviver comigo, com meu pai, com minha mãe, e acabou. Não, isso não é bom. A criança precisa conviver com outras crianças, com outras famílias, com outras pessoas, ela tem que interagir. Porém, um pai e uma mãe que tem um mínimo de discernimento também vai perceber que não convém que o seu filho conviva com qualquer pessoa,
Então, ou seja, como tudo na vida, o bom senso faz mal para ninguém, né? E o discernimento, ou seja, tem que ver o que convém de fato. Então, por um lado, é importante a interação, a convivência com crianças, com a faixa etária ali, mas também com outros mais velhos, onde vão passando valores, princípios, porque de fato nós aprendemos. A criança é uma esponjinha, ela aprende com a convivência, ela aprende vendo, né? Ouvindo, vivenciando, muito mais que explicando. Então tudo isso para mostrar o quê? Que de fato, se o ser humano, apesar de ter uma natureza, ele não nasce pronto e acabado, quer dizer que por um lado o ser humano tem sim uma estrutura natural que já está nele, que nasce com ele, porém ao mesmo tempo ele é um projeto a ser realizado, né? Muitas correntes filosóficas muitas vezes entendem como se isso fosse contraditório. Me parece que não, né? Aí começa aquelas polêmicas que sempre aparecem no contexto filosófico, né? Se o ser humano tem uma natureza, então se ele tem uma essência, é como se ele não tivesse liberdade. Então se ele não tem liberdade, ele não pode ser humano. Me parece que há confusão aí, ou seja, não há uma oposição entre liberdade e natureza no caso humano. Por quê? Porque a liberdade já está inclusa na natureza humana. Ou seja, o ser humano ele é capaz de liberdade, de exercer essa liberdade conforme ele vai se desenvolvendo, justamente porque no ser dele, na sua natureza, já está inscrito essa possibilidade. Tanto que você não vê, por mais que a pedra, a planta, o cachorro se desenvolva, ele não desenvolve liberdade, porque não está inscrito na natureza dele. Então isso mostra que, por um lado, o ser humano não nasce um ser indefinido. Ele não nasce uma coisa onde não é nada, né? Não, ele nasce pertencente a uma espécie, ele tem determinadas características, nasce com uma natureza e, portanto, com determinadas potencialidades, seja do seu corpo, seja da sua alma. Mas, ao mesmo tempo que ele nasce com tudo isso, ele não nasce pronto e acabado. Por quê? Porque nessa própria natureza tem a possibilidade da escolha e da liberdade. E mais do que isso, não é só por causa da liberdade, é porque essas potencialidades elas existem ali, né, enquanto algo que precisa se desenvolver e atingir a sua planificação, a sua plenitude. Por isso que eu posso dizer que ao mesmo tempo que ele nasce como uma natureza e não como uma coisa indefinida, ele já é algo, né? Então, um feto, né, um zigoto, seja o que for, um bebê, não é um ser humano em potência, ele é um ser humano. Ele é um ser humano que já está em desenvolvimento. E aí vem as diversas fases da vida humana, seja intrauterina ou depois que já saiu da mãe. Então, principalmente no nível de conhecimento que nós temos hoje, na questão de embriologia, por exemplo, ou mesmo de conseguir observar a criança enquanto ela está, no próprio, quando está na própria mãe ainda. Então, finalizando esse ponto, eu acho que o que a gente percebe aqui é que por mais que o ser humano tenha toda uma capacidade natural, ele precisa passar por um processo educativo. E ele vai passar. É muito comum às vezes a gente olhar para uma pessoa e dizer, aquela pessoa é sem educação. Não existe ninguém sem educação. É isso que nós temos que entender. Existem pessoas bem educadas e existem pessoas mal educadas. Tem pessoas que foram bem educadas e tem pessoas que foram muito mal educadas. É uma coisa que eu nunca vi, E portanto o modo como ela vive incomoda muita gente, porque ela foi mal educada, ou seja, foi mal orientada, foi mal preparada, foi mal conduzida, E é aquela história, não nasce ouro de pé de abacate, entendeu? Não tem como. De pé de abacaxi só nasce abacaxi, Então essa é que é a grande questão. Isso mostra o quê? Que a educação, ela tem um peso enorme na nossa vida. Lógico que devemos tomar cuidado, por quê? Porque também tem o peso da genética, tem o peso da hereditariedade, Ou seja, tem um peso, querendo ou não, dessa natureza que eu estou dizendo, dessa dimensão biológica da vida humana. Então, há toda uma carga nossa que tem a ver com biologia, tem a ver com genética, tem a ver com os nossos antepassados, tem a ver com o que nós herdamos do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos bisavós, enfim. Isso também tem um peso,
Então, às vezes as pessoas ficam, me parece, numa discussão um pouco sem sentido, porque as duas coisas são importantes. Ou seja, a carga genética, hereditária, toda essa dimensão biológica, tudo isso, querendo ou não, somos nós. Mas nós também somos o ambiente que nós fomos recebidos. Nós também somos as convivências que nós tivemos e o tipo de orientação que nós tivemos na nossa vida. Então, na realidade, se nós formos ver, você, enquanto ser humano, você é o resultado do cruzamento dessas duas coisas, né? Então, por aqui, repito, a gente vê o valor da educação. E quando nós desprezamos ou descuidamos o processo educacional, e quando eu falo educação, não estou falando aqui só de escola, por favor, né? Ou seja, os primeiros responsáveis pela educação é a família, é pai e mãe. E isso é uma coisa que nós não podemos abrir mão. No Brasil, eu tenho a impressão que alguns casais, ainda algumas pessoas não perceberam isso, né? Mas cada vez mais querem ter a ideia de que as crianças são do Estado. Não, não é do Estado, é da família. É da família. Para você tirar uma criança de uma família, só se ficar realmente provado que aquela família está acabando com a vida daquela criança, né? Está torturando, está matando, sei lá o que está fazendo. Mas caso contrário, é o pai e a mãe. É um direito natural isso. É um direito e um dever. É uma mistura de direito e dever. É um direito da família, é um direito dos pais, e ao mesmo tempo uma obrigação moral, né? de educar essas crianças, de acompanhá-las. E é lógico que cada família, cada casal vai educar de acordo com seus valores, de acordo com seus princípios, de acordo com a sua visão de mundo. Isso é normal, né? Mas eu friso isso por quê? Porque nós vemos outros países como a Suécia, a própria Alemanha, o próprio Canadá. Você já vê várias famílias perdendo os filhos para o Estado. Por quê? Porque não queria, por exemplo, que o filho assistisse a aula de educação sexual na escola. Porque não concordava com aquilo que era ensinado na escola, né? Ia contra, sei lá, as crenças da família. Então o Estado foi lá e tirou a criança, porque ela não compareceu na aula de educação sexual, que ensinava a colocar a camisinha no pepino, por exemplo. Uma criança de 6 anos de idade, 7 anos. Então é disso que nós estamos falando. E isso já está acontecendo no Brasil. Nós tivemos uma brecada aí, mas já está acontecendo. Mas a impressão que eu tenho, repito, é que muita gente não tem consciência disso. Então a educação, ela tem um peso enorme e ela vai produzir um efeito na nossa vida, ou para o bem ou para o mal. É que geralmente nós usamos a palavra educação no sentido positivo, né? Para nós, educar sempre é transmitir valores e coisas boas, coisas positivas. Só que não necessariamente. O educar é o conduzir. O educar é você ajudar a pessoa a fazer essa passagem das potencialidades dela para a efetivação dessas potencialidades. Então, de fato, num primeiro momento, se a gente pensar nesse sentido, a educação realmente só seria no sentido positivo, né, para o bem, né, para ajudar aquela pessoa a ser um ser humano melhor, digamos assim. Só que se nós entendemos educação no sentido de orientação, né, de desenvolvimento, etc., dependendo como um conjunto de atos, né, que conduz ali o educando para um determinado fim, isso pode ser bem sucedido ou não, né? E nós vamos ver que a nossa época ela está passando por um problema muito sério, né, quando nós falamos de educação, seja na família, seja na escola, na instituição escolar, seja até nas instituições religiosas, por exemplo. É um momento de muita confusão. Então veja bem, dado que se reconhece essa importância, esse valor, como exercer o ato de educar, né? Como exercer esse ato? Bom, para responder essa pergunta, como exercer esse ato, ou, em outras palavras,
qual projeto pedagógico e qual projeto educacional a ser executado, isso depende de duas coisas sempre. Ou seja, todo projeto pedagógico, ele parte do quê? Ele parte de uma certa concepção de ser humano, ou seja, então por trás de qualquer pedagogia, você sempre vai encontrar uma certa antropologia filosófica. Então, se está se propondo um determinado caminho pedagógico, é porque a pessoa que está propondo isso, ela entende o ser humano de uma determinada forma. Então isso é tão verdade que você vai ver. Por que existem várias propostas pedagógicas diferentes? Porque existem várias concepções diferentes de ser humano. Existem filosofias diferentes do ponto de vista da antropologia. Isso não quer dizer que todas sejam verdadeiras. O que eu estou dizendo é que existem compreensões e propostas distintas. Qual que é verdadeiro ou não é um eterno debate, eterna discussão. Todo mundo acha que está com a verdade, essa é a questão. Tá? Então, o que a gente percebe é que a concepção que nós temos de educação, a nossa proposta pedagógica, ou o modo como nós entendemos, a maneira como a educação deve ser feita, depende em primeiro lugar da nossa antropologia, né? Do que entendemos por ser humano, mas também das nossas concepções éticas. Ou seja, a minha visão de mundo, a maneira como eu compreendo a realidade, interfere no modo como eu entendo o ser humano. E a maneira como eu interpreto a realidade e o ser humano interfere nas minhas concepções morais e éticas. Então, quando você pergunta como eu devo viver, ora, para você responder como você deve viver, antes você tem que responder quem é o homem. E para você responder o que é o homem, você vai ter que responder o que é a realidade, o que é a existência, por aí vai. Então, se nós formos ver, a ética depende da antropologia, e a ética e a antropologia junto depende de um certo tipo de metafísica e teoria do conhecimento. E a pedagogia depende de tudo isso daí. Uma coisa puxa a outra. Então, por isso que não tem nada de simples, né? E por isso que não tem tantas concepções distintas, né? Foram surgindo tantas propostas educacionais diferentes. Ora, qual seria, dentro desse esquema aí, então, no meu entendimento, qualquer proposta pedagógica que parta de uma concepção reducionista do ser humano, ela sempre vai ser problemática. E o que eu entendo por concepção reducionista? Imagina assim, o ser humano tem uma totalidade. O ser humano tem a sua corporeidade, o seu psiquismo, o seu espírito e por aí vai. Ora, se eu entendo, ou se eu reduzo o ser humano a apenas uma dimensão dele, isso sempre vai dar problema. Então imagina assim, uma concepção materialista do ser humano, por exemplo. O que é uma concepção materialista? É uma visão mecanicista, uma visão onde o ser humano é um fenômeno bioquímico, né? É um conjunto ali de átomos, de moléculas, está tudo em movimento, mas não passa disso. Ou seja, o ser humano nada mais é do que matéria viva que foi adquirindo graus de complexidade diferente. Então, isso é um tipo de reducionismo, né? E existem vários tipos de reducionismo. Um deles é o materialista. E tem vários tipos de materialismo. Mas veja que você sempre reduz o ser humano a um ponto. Ah, mas eu posso fazer um reducionismo também espiritualista? Posso. Na história da filosofia teve isso. Você pega ali no início do século XIX, você tinha autores dentro do contexto do espiritualismo francês que dizia isso: o ser humano só é o seu espírito. O corpo não é real. Eu não sou o meu corpo, né? Eu sou apenas o meu espírito. Isso é um outro tipo de reducionismo. Então, na realidade, o que eu estou querendo dizer é que me parece que a antropologia que está mais próxima da verdade é aquela que tenta respeitar e que tenta compreender a experiência humana na sua totalidade. É a totalidade da experiência humana que deve ser levada em consideração, e procurando mostrar que dentro dessa totalidade existe uma profunda unidade de tudo isso. Porque no fundo, nós distinguimos tudo isso do ponto de vista didático e do ponto de vista do pensamento.
Então, quando você fala, por exemplo, a corporeidade, o corpo humano, o psiquismo, a mente, né? Ou o espírito, com as suas potências, como o intelecto e a vontade. Quando você faz essas distinções, e depois vem outras subdivisões, todas essas separações é do ponto de vista do logos, da mente. Ou seja, eu separo tudo isso na minha mente, didaticamente, para tentar ter uma compreensão melhor do que significa tudo isso. Então o que eu estabeleço? Categorias de pensamento, onde eu vou fazendo um processo de separação, de análise e de classificação. Mas isso na minha mente. Na realidade, está tudo junto e misturado. Você não encontra um corpo humano andando na rua. Você não encontra um psiquismo andando. Tem um espírito, piorou, né? Você não encontra um espírito sozinho andando na rua, né? Pelo menos eu não encontrei, enfim. Percebe? Então, o que você encontra? Pessoas. Você encontra indivíduos que possuem e são uma corporeidade, um psiquismo, que tem uma dimensão espiritual e tantas outras coisas, que se relacionam com o mundo, que se relacionam com os outros, que se relacionam consigo mesmo, que se relaciona com a transcendência, com o absoluto, e por aí vai. Então o que você encontra é isso. Tanto que a primeira categoria que chama a nossa atenção e que possibilita refletir sobre as outras é a corporeidade. Ou seja, nessa realidade que nós estamos aqui, do mundo, é a logística do tempo e do espaço. Então tem a ver com o corpo, ou seja, vocês estão me vendo porque eu tenho aqui e sou uma dimensão corpórea, e vocês também. Então a gente consegue ter essa relação. Nesse contexto, nesse mundo bem entendido, isso é necessário. Isso é necessário. E aí, a partir disso, na medida que você vai refletindo sobre a estrutura dessa corporeidade, o sentido dessa corporeidade, você vai vendo que tem todo um eu corporal, que o ser humano não só está no mundo, mas ele é um ser no mundo. Se ele não só está, mas ele é. E tudo isso você já percebe no corpo, no modo de falar, no peso, na roupa. Então você vai vendo que esse eu corporal já pressupõe o eu intencional. Se é intencionalidade, então há um eu nesse corpo. Isso já me impulsiona para um psiquismo. Isso já me autoriza a dizer que o ser humano tem algo mais, que é o eu psíquico. E assim vai, você vai realizando um movimento de esforço de compreensão, onde você vai vendo vários aspectos do fenômeno humano, da realidade humana. Então, finalizando esse ponto, o que eu gosto, teria muita coisa para dizer sobre isso, eu só estou chamando a atenção para alguns pontos, né? Eu não venho aqui dar palestra em antropologia, enfim, mas o que eu quero dizer é, a nossa concepção de educação depende do que a gente entende por ser humano. E se você parte de uma concepção reducionista do ser humano, seja qual for, materialista ou espiritualista, o que for, é problemática. É problemática. Lógico, existe um tipo de reducionismo que é aceitável. Por exemplo, o reducionismo metodológico que a ciência faz. Então toda a ciência, o que ela faz? Ela reduz, faz um recorte para poder entender o objeto naquele aspecto. Então esse reducionismo metodológico científico, ele existe e é aceitável, beleza. Desde que o cientista não esqueça, né? Desde que ele não esqueça que ele esteja fazendo isso. Ou seja, ele tem que ter claro que ele reduziu para entender aquela parte, entendeu? Mas ele não pode reduzir o todo àquela parte. Mas infelizmente às vezes isso acontece. Alguns cientistas muitas vezes fazem isso, né? Acabam tendo essa postura, né? Ora, a partir disso, então, quando nós olhamos o mundo contemporâneo, o que nós percebemos, né, é justamente isso daqui, né? A realidade do mundo contemporâneo, né? Então você tem, repito, de um lado um monte de propostas pedagógicas que foram sendo feitas a partir de uma certa concepção do ser humano, e mais do que isso, a partir de uma certa resposta sobre o fim último do homem. Aí alguém pode dizer, pessoal, mas esse negócio do fim último é importante mesmo? Olha, sinceramente, eu diria de uma maneira muito simples.
Se você entende que nós existimos para ser comida de verme, independente do que você fizer, você vai ser comidinha de verme, né? Você vai se desenvolver todo, vai fazer um monte de coisa, e a morte vai acontecer de qualquer jeito, querendo ou não, gostando ou não, eles vão te comer inteirinho. E o seu fim último vai ser comida de verme, porque você não acredita em vida eterna, não acredita em céu, nada disso, né? Não existe vida após a morte. Bom, se você não acredita em nada disso, e você entende que o ser humano existe para morrer e vai ser comida de verme, gente, isso interfere profundamente na nossa vida. Porque, sinceramente, muita coisa que eu aguento na minha vida, muita coisa que eu faço, é porque eu acredito que eu não vou ser só comidinha de verme. Porque se fosse só para ser comida de verme, eu ia fazer outras coisas, entendeu? Sai da minha frente, porque, né, se é para aproveitar o que tem, para aproveitar o que resta, né? Essa é a questão. Agora, se você entende que o fim último do homem é contemplar o seu Criador, é viver junto do seu Criador para sempre, contemplando-o face a face, numa eterna felicidade, pela sua inteligência, pela sua vontade, aí a coisa já começou a mudar. Aí já é outra coisa. Porque um fim último tão elevado pressupõe também ter uma vida condizente. Pressupõe ter uma realidade que me prepare para isso. Pressupõe algo que me dê condições de chegar lá. Percebe? Então, dizer que o fim último do homem, qual é o fim último do homem? Isso não é importante. Eu diria, sem medo, se você quer discutir educação, a primeira pergunta que você tem que fazer é essa: qual é o fim último do ser humano? Não estou falando dos fins intermediários, né? Aristóteles explica bem isso na Ética Nicômaco, né, e na sua Metafísica. Ele deixa isso bem claro. Uma coisa são os fins intermediários, que existem, são importantes, são reais, né? Ou seja, todo dia a gente tem que enfrentar fim intermediário, né? Tem que pagar a conta, né? Tem que fazer não sei o que para conseguir não sei o que. Então, o que é um fim intermediário? O fim intermediário é aquele fim que você busca e realiza, mas que vai te levar para um outro fim. O fim último é aquele que não remete a nenhum outro. Por isso que eu não posso considerar o fim último qualquer coisa. Só pode ser considerado o fim último aquele fim que é um bem, no fundo, que não remete a nenhum outro bem. Então, uma pessoa que transforma o seu fim último no trabalho, está errado. Porque eu trabalho, vai realizar minha vocação. Então, você já está buscando outro fim. Você trabalha para ter realização pessoal. Você trabalha para ter condições financeiras, para manter sua família, para pagar conta. Você trabalha para ter condições de ter um plano de saúde, então você está buscando saúde. Então veja que são tantas coisas que está remetendo. É a mesma forma, eu busco a saúde, para quê? Aí inverte as duas, preciso da saúde para trabalhar. Daí começa, né? Vira um círculo meio... Então, qualquer bem que nós pegarmos, qualquer fim, todos vão remeter a um outro. Então não são fins absolutos. Agora, quando você fala de Deus, não. Quando você fala do Criador, ou do bem absoluto, Ele é absoluto e supremo justamente por isso. Porque tudo remete a Ele, mas Ele não remete a nada. Ele é o que é. Por isso que Ele é autossuficiente. Por isso que Ele é o fim último. Ele não é o fim intermediário, não aponta para o outro. Ele é o fim da sequência, né? Então, refletir sobre isso é extremamente importante. E principalmente quando nós olhamos a nossa época, veja quantas coisas estão acontecendo, né? O avanço científico e tecnológico, isso é inegável. E às vezes até uma neurose, um frenesi. Você pega celular, por exemplo. É tantas funções que o celular tem, que eu duvido que um ser humano use tudo aquilo. Duvido. Talvez um ou outro, a grande maioria, se usar 10% do que um celular tem, é muito. Mas essa coisa do científico, do tecnológico, né? Ligado às novas descobertas, e isso acaba
gerando uma angústia enorme, né? Porque gira a necessidade do novo, né? Parece que sempre tem que ter uma coisa nova, sempre tem que ter uma coisa nova. Mas por quê? Por quê? E aí isso vira um problema. Aí você fala, professor, mas não tem que... Não, uma coisa nova, ela não é boa necessariamente porque ela é nova, entendeu? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Então as novas descobertas podem ser boas, ou não. Podem ser problemas. Então uma coisa não é boa porque ela é nova. Ela é boa porque ela tem uma excelência. Uma coisa vale a pena na medida em que ela é portadora de algo sublime, excelente, que nos eleva enquanto seres humanos. Agora, se não tem isso, qual é o valor? A sociedade do instantâneo e do imediato. A maioria das pessoas não tem paciência para nada. Tudo é para ontem, né? Você manda um WhatsApp para alguém, a pessoa fica angustiada, não fica? Ela fica olhando se foi um risquinho, mandou. 2, recebeu. Azulzinho, leu. Só que não vem a resposta. Aí ela começa, por que não está respondendo? Ai, será que ele está com raiva de mim? Será que eu fiz alguma coisa? Meu Deus, para, vai ficar louco. Relaxa. Manda e esquece. A hora que quiser responder, responde. Eu, por exemplo, antes eu ficava preocupado. Hoje, eu respondo a que der, eu respondo. Lógico, às vezes acontece de eu olhar ali, falo, não dá para responder na hora, vou responder depois, e eu esqueço pela quantidade de atuar, porque eu recebo, né? E às vezes fica uma coisa meio chata mesmo, quer dizer, aí a pessoa pode achar que você desprezou, mas aí o que você tem que fazer? Pedir perdão, ué. Perdão, meu irmão, eu esqueci mesmo, não vou mentir, eu deixei para responder mais tarde, era tanta coisa, não sei o que, cara, me perdoa, não vou mentir para você. Então não é que eu não queria responder, não podia responder naquele momento, mas é tanta coisa na cabeça que não dá. Eu sou humano, não sou Deus, entendeu? Mas enfim, então você tem de fato aí uma questão séria, né? Que é essa coisa do instantâneo, do imediato. Eu convivo com muitos empresários. Eles falam que uma das coisas mais difíceis hoje é que os jovens chegam ali com 26, 27 ou 28 anos na empresa, recém-formados, são bons, inteligentes, mas eles aí olha a outra pessoa que tem um salário muito maior, mas que já está há 20 anos na empresa, e o cara depois de 6 meses ele já está deprimido, porque já faz 6 meses que ele está naquela função, e ainda ele não foi promovido. Ele não foi promovido, ele não teve aumento salarial. 6 meses. Ou seja, como é que você faz com uma geração assim? Que não sabe esperar. Como é que esse povo vai casar, por exemplo? Não vai conseguir. Porque o casamento pressupõe você também ter a paciência de esperar o outro. O que é o casamento? Quem quer caminhar sozinho não pode casar. Aquele que casa é porque ele não caminha sozinho. Se a minha esposa está lá atrás, eu espero. Eu tenho que esperar, eu não posso caminhar sozinho. Da mesma forma, se ela está na frente, ela vai ter que me esperar. Né? O casamento, do ponto de vista cristão, é o exercício da espera. Né? Por isso que o matrimônio, ele é meio de santificação cristão. Por quê? Porque o esposo, ele é canal da graça na vida da esposa. E a esposa é canal da graça na vida do marido. E quando chegar no céu, Deus vai perguntar. Né? Flávio, cadê o Roberto? Ah, ele que se viu. Ah, tá. Tá bom, a resposta é pessoal. Mas é uma só carne também. Né? Então, querendo ou não, lógico, eu não estou dizendo que substitui a responsabilidade de cada um. Né? Então, é evidente, a resposta é pessoal. Mas se há amor e é uma só carne, a paciência tem que estar junto. Agora você imagina, se eu não sei esperar, eu quero tudo rápido, eu quero tudo para ontem. E tem coisa na vida que é difícil, né? A globalização e o globalismo. Aí então a diferença que as pessoas confundem. Globalização no sentido econômico, né? Os mercados, etc.
Na área da educação, o problema é o globalismo. Por quê? Porque você tem uma agenda, e essa agenda existe sim. O pessoal vê, teoria da conspiração. Não tem nada de teoria da conspiração, não. Passa pela ONU, passa pela Unesco, né? E é a mesma agenda de sempre. É a agenda do aborto, é a agenda de relativizar o conceito de família, onde tudo é família, né? E se condiciona. Ou seja, vamos fornecer dinheiro, vamos fornecer tal coisa, se vocês mudarem as leis do país de vocês. Muitos países africanos não receberam um monte de ajuda porque não aceitaram mudar a Constituição, né? Então existe a pressão, sim. Alguns países são mais próximos desse globalismo. E no caso da educação, o que pega? Pega porque você tem dois extremos hoje na realidade educacional. E aí agora eu estou falando da questão da escola principalmente, né? Educação equivalente à escola aqui. Com algumas exceções, ou você acaba educando a criança no sentido ideológico. Então muitas vezes a educação nada mais é do que um instrumento político para transmitir uma ideologia de um determinado grupo ou partido. Então, ou você fica nisso, aquela coisa da doutrinação e da ideologia, né? Isso existe sim, né? Existe nas escolas, existe nas universidades. No caso do Brasil, né? É claríssima a doutrinação marxista. Eu falo que eu estou no meu acadêmico. Pega a bibliografia dos professores, pega o que é indicado, é só ver lá os autores, né? E pega e experimenta indicar um autor que seja um pouquinho de direita. Você está perdido. Então é uma coisa assim, o problema existe. Lógico que algumas faculdades, alguns departamentos dão um pouco mais de liberdade para o professor, isso é verdade. Mas no geral a coisa é bastante complexa, principalmente na área das ciências humanas, né? Mas não pense que biológicas e exatas a coisa, né? Você pega, por exemplo, o curso de medicina da USP, já está tendo coisas que você vê que é questão ideológica. Estão deixando a ciência de lado e estão já todos preocupados com questões de ideologia. E isso está afetando o curso. Tanto que se você pegar, pode pegar a lista de procura. As pessoas que estão prestando medicina em São Paulo, elas estão procurando muito mais a Unesp em Botucatu, a Unifesp, do que a USP, né? Então são coisas que isso já mostra, você começa a deixar a ciência de lado e a se preocupar com outras coisas. Então o globalismo é o outro extremo, né? Ou seja, se por um lado você tem essa questão da doutrinação ideológica, do marxismo, etc., que infelizmente existe, mas se fosse por outro lado, eu criticaria do mesmo jeito. Entendeu? Eu estou falando aqui porque a maioria acontece isso. Professor, mas se fosse doutrinação para o liberalismo? Eu criticaria da mesma forma. Porque na escola não tem que ter doutrinação. Acabou, né? Essa que é a grande questão, nós não temos que doutrinar. Entendeu? No sentido de ideologia. Porque alguém vai chegar e vai falar, mas e uma escola confessional? Se ela for evangélica, né? Ou batista, ou presbiteriano, mesmo se for católica, não sei mais o que. Aí é outra coisa. Porque você está falando de uma escola confessional, aonde ninguém é obrigado a estudar lá. Ninguém é obrigado. E a Constituição brasileira garante o direito da existência de uma escola confessional. E quando os pais vão matricular, a escola tem que ser honesta. A escola tem que deixar bem claro, olha, o nosso modo de pensar é esse, nossa filosofia é essa. Nós vamos educar o seu filho a partir dessa perspectiva. O senhor tem certeza que quer colocar o seu filho aqui? Quer pôr? Tudo bem. Só que a escola tem a sua identidade, a escola tem o seu modo de pensar. Aí é uma escolha do pai, se o pai quiser colocar, só que a escola também tem o direito de manter a sua identidade. Então na hora que nós somos, por exemplo, a igreja, né, fazendo uma oração, meditação, o seu filho vai junto. Se ele acabar se convertendo, não é um problema meu. Se ele resolver fazer parte da igreja, por exemplo, aqui. Então é uma questão de honestidade, é uma questão de jogar limpo. Então é outra coisa. E mesmo a escola religiosa confessional, ela não tem que doutrinar no mau sentido, né? Ou seja, nós como cristãos temos plena clareza que numa escola cristã não é uma questão de doutrinação, é uma questão de você propor o Evangelho de Cristo. Você propõe, você testemunha, você mostra, você convida.
Se o aluno quer ou não, aí é um direito dele. Eu não posso obrigar um aluno a ser cristão, não tem como. E nem tem sentido, quer dizer, a fé, ela sempre pressupõe liberdade, né? Ou seja, a adesão a Cristo, se não é na liberdade, não tem sentido nenhum, né? Então, assim, não vamos confundir as coisas, isso que eu estou dizendo. Uma coisa é doutrinação, outra coisa são escolas confessionais que têm o direito de ter a sua identidade e montar um projeto pedagógico a partir da sua filosofia, da sua identidade. E mesmo assim respeitando, né, se o aluno de repente não quer professar aquela fé. Ou seja, ele vai frequentar, se respeita e pronto. Agora, além desse extremo da doutrinação, você tem um problema do globalismo. O que o globalismo vai propor? É a ideia de você educar para o mercado de trabalho. Então vamos educar para que arranje uma profissão e para que ele tenha meio de subsistência. Então são dois extremos, quer dizer, ou eu transformo a educação num fenômeno político revolucionário e fico ali querendo transformar o aluno, né, num militante, essa é a verdade, ou eu transformo o educando numa peça do sistema, onde ele tem que aprender a ficar apertando parafuso, por exemplo. Então é uma situação, são dois extremos terríveis. Na realidade, do ponto de vista cristão, nenhuma coisa nem outra serve. Porque o fim último é outro, e portanto tem que ser uma educação para a liberdade. Uma educação onde você ajude aquela pessoa realmente a crescer. Então as rápidas mudanças estruturais, o desprezo pela tradição, como eu falei, se existe uma fissura pelo novo, a tradição não tem valor. Então tudo que lembra um pouco que já veio, isso daí já é antigo. Ué, mas qual é o problema? Né? Então o espírito conservador, o que é o verdadeiro espírito conservador? Né? E aí as pessoas confundem às vezes o conservador com o reacionário, com o retrógrado, né? No Brasil você falar que você é conservador é quase que um palavrão. O pessoal não dá nem chance de você explicar o que você pensa, né? E confunde conservador com reacionário. O conservador não é aquele que acha que não deve mudar nada. O conservador, ele entende o seguinte, ele ama tanto a tradição e aquilo que é verdadeiro, que algumas coisas até podem mudar, desde que realmente fica comprovado que é necessário. Desde que realmente fica comprovado que é algo mais verdadeiro e melhor. Agora, não tem sentido eu mudar uma coisa, mudar por mudar. Então, o reacionário não quer mudar nada, não pode mudar nada. Ele quer ficar fechado no passado, né? O revolucionário acha que pode mudar tudo a qualquer hora, porque tudo muda constantemente. O conservador é aquele que ama e preza por aquilo, tudo aquilo que é bom e verdadeiro, que foi conquistado, ele sabe que foi muito difícil conquistar, portanto o amor pela tradição. Agora, amor pela tradição não quer dizer tradicionalismo, no sentido de uma rigidez, de um fechamento, aonde você não muda nenhuma vírgula de nada, né? Porque senão é pecado mortal. Então isso daí é o problema. Agora, o conservador não. O conservador sabe que às vezes tem até mudanças que são necessárias, né? Porque aquela história, muitas vezes você precisa perder o anel para não perder o dedo, né? Às vezes, para você preservar valores e princípios mais sublimes e elevados, às vezes para você preservar o essencial, você tem que deixar meio de lado o acidental. Então o conservador, ele tem claro isso. Ele ama a tradição, mas não é reacionário, não é fechado. A desigualdade social também é um problema. Desigualdade, eu digo, extrema, né? Porque, veja bem, uma coisa é você dizer as pessoas são diferentes, têm níveis econômicos diferentes, tá bom. Mas quando é demais, isso gera problema. Ou seja, imagina um que ganha 2 milhões e outro que ganha 5 reais, aí a coisa fica complicada. Porque isso vai dar margem para quê? Sempre vai surgir o Messias político, entendeu? Que vai prometer para os pobres o paraíso na terra. Sempre. Então ele sempre vai se juntar com esse pessoal e vai dizer, sabe que esse é pobre? Porque eu sei quem está te explorando. Sabe que esse é... E aí vai. E aí começa uma mistura de revolta com angústia, né? Então uma coisa é dizer, existem diferenças, né? Agora, tem pessoas, por exemplo, sei lá, uma coisa é você ser pobre, por exemplo. Outra coisa é você ser miserável.
No Brasil, por exemplo, existem milhões de pessoas que ainda só têm uma refeição por dia. Ou café da manhã, ou almoço, ou janta. Nós não estamos falando de 100 mil pessoas. É em torno de 30 a 40 milhões. É muita gente. E quando aparece o Messias político, aí danou-se. Aí não tem quem... Então, eu repito, eu não estou dizendo que a gente tem que sair por aí dando dinheiro para os outros, não, eu não penso assim. Eu só acho que tem que ter políticas que ajudem as pessoas, que capacitem as pessoas e que dê oportunidade para as pessoas. É isso que eu acredito. Eu acho que tem que dar oportunidade, tem que capacitar. No caso dos cristãos, a gente sabe que tem algo mais, né? Que além de capacitar, além de dar oportunidade, é a questão da própria evangelização, né? De transmitir princípios e valores, etc. A desagregação da família, isso é nítido, né? Então não é, veja bem, entendo o que eu vou dizer aqui, então não é criticando ou fazendo juízo de valor, mas o divórcio, a separação, a gente sabe que ninguém se casa querendo separar, né? Então não estou aqui, repito, fazendo juízo de valor, porque cada caso é um caso. Mas o que eu estou falando é apenas do ponto de vista fenomênico. O divórcio, a separação é um problema. Eles geram um problema. Entendeu? Ou seja, pega uma criança que é obrigada a passar por isso, é lógico que ela sobrevive, ela vai enfrentar, né? Mas dizer que é agradável, que não deixa marcas, está muito longe disso. Né? Então, e hoje você tem muitas crianças nessa situação. Muitas. Né? Se as pessoas se separam hoje, se divorciam, como se estivesse trocando de roupa. Então, existem casos que a gente sabe que são casos gravíssimos, a pessoa até está correndo o risco de morrer, essas coisas meio loucas, né? E aí, de fato, a pessoa acaba indo embora, sumiram antes que morra, entendeu? Agora, tem situações que passam muito pela falta de maturidade. As pessoas muitas vezes não foram preparadas para constituir família e para viver um relacionamento a dois, e depois a questão dos filhos. Então, essa desagregação da família tem um peso muito grande, né? Da mesma forma, por exemplo, uma coisinha que ninguém gosta de mexer, a mulherada geralmente fica brava quando eu falo isso, né? Mas é um fato. A saída da mulher de casa para trabalhar fora mexeu. Isso quer dizer então que a mulherada é culpada? Não estou dizendo isso. Só estou descrevendo um fato. Na medida em que a mulher tem que sair e a criança vai para a creche, mas não sei para onde, etc., mudou muita coisa. É diferente quando a mãe, nos primeiros anos pelo menos, está educando, está acompanhando, né? E aí você vai falar, professor, mas por que não o pai? Aí você vê a revolta que se tem hoje contra a questão da biologia e da natureza. Porque biologicamente, do ponto de vista natural, nos primeiros anos, a criança depende muito mais da mãe do que do pai. O pai para a criança, na realidade, ele só vai passar a existir de fato lá pelos 5 anos de idade. Até então, ela tem uma relação com o pai, mas não é aquela, é mais a mãe. Então é lógico, a mulher saiu, o ser humano tem toda uma capacidade adaptativa, né? As famílias foram se adaptando, mas o preço que nós estamos pagando é bem alto. Então, repito, não estou aqui criticando e nem estou falando que a crise que a gente vive hoje é por culpa das mulheres, não tem nada a ver, né? Não estou dizendo isso. O que eu estou falando é que a gente tem um desafio. Como resolver isso? Eu não sei. Porque, por exemplo, tem muitas famílias que se a mulher parar de trabalhar fora, a família não sobrevive. Porque depende do salário da esposa. E tem o segundo fator que é mais delicado. Tem mulher que sente realmente muita necessidade de trabalhar fora, né? De dar a sua contribuição, questão de realização pessoal, né? E que também é um direito dela. Eu não posso dizer que uma mulher não tem o direito de ter uma realização profissional. Entendeu? Então, assim, é uma situação que não é tão simples de ser resolvida. Por isso que é lógico que na minha opinião, é o casal que tem que conversar, tem que dialogar e ver o que é possível ali, enfim, os dois vão ter que conversar, né, e resolver a situação da sua família, tá? Dando mais um passo aqui então, para a gente poder ir finalizando alguns pontos, a crise dos valores, de fato, me parece aquilo que é mais
urgente, digamos assim, né? Nós temos uma crise dos valores assim, altíssima. Então, quando eu falo crise dos valores, por exemplo, a verdade, a justiça, o bem, a honestidade, a solidariedade, se relativizou tudo. Então nós temos uma crise de valores muito fortes. Vou dar um exemplo simples, gente, para mostrar como uma coisa é louca. Um jovem de 19 anos que entra no metrô e senta num lugar que está reservado para gestante, para idoso, para uma pessoa doente. Ele senta ali, fecha os olhos, finge que está dormindo. Ele não está nem aí o que está acontecendo. É disso que eu estou falando. Entendeu? Um filho que não ouve nem o pai e a mãe, vai ouvir quem? Ou seja, se a gente for ver, hoje em dia, devido a essa crise toda, só sobrou um grupo que consegue barrar. É a polícia. Aí fica todo mundo com raiva da polícia. Porque quando chega na polícia, é evidente que a polícia vai resolver do jeito dela, né? Ou seja, ou é na borracha, ou é com gás de pimenta, ou é na bala. Entendeu? Para conter o negócio. Mas a pergunta que tem que ser feita é: por que nós deixamos chegar na polícia? Por quê? Tantas pessoas antes, um monte de gente poderia ter feito um monte de coisa e ninguém fez. Ninguém fez. Então essa questão da crise dos valores, quer dizer, você hoje vê a preocupação, por exemplo, com a prosperidade material, a obsessão, né, de querer ter roupas caríssimas, de ter carros caríssimos, né? E aí quando você entra e pergunta, mas quais são realmente os seus valores? O que é um valor de fato? A maioria das pessoas não sabe definir isso, não sabe refletir sobre isso, né? Quais as consequências de tudo isso? É o que nós vemos hoje na sociedade. Niilismo, que é essa sensação do nada, né? Essa coisa de que nada tem sentido. Relativismo, tudo é relativo, ou seja, não tem mais verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade, né? Que é uma coisa muito estranha. Porque se cada um tem a sua verdade, então eu não sei por que as pessoas debatem, então. Porque se não existe verdade universal necessária, cada um tem a sua. Eu não sei porque estressar, então. Mas ao mesmo tempo, um está querendo pular no pescoço do outro, defendendo a sua verdade. Então, uma coisa é você dizer, eu tenho que respeitar o direito do outro ter opinião. Beleza, eu respeito o seu direito de ter opinião. Mas a sua opinião eu só posso respeitar se ela for plausível. Se ela tiver um mínimo de razoabilidade. Agora, se é uma coisa absurda, eu não tenho como respeitar a sua opinião. Eu não posso respeitar a sua opinião. Porque no fundo, se você respeita uma opinião de uma pessoa, vendo que aquela opinião é esdrúxula, você pode ter certeza, se você está respeitando, é porque aquela pessoa, ela não tem valor nenhum para você. Ou seja, você não tem amor nenhum por aquela pessoa. Então é uma indiferença total, entendeu? Ou seja, essa pessoa está dizendo isso, ela pensa tal coisa. Isso é um absurdo. Se dane. Eu quero que aquela pessoa se lixe. Agora, quando você tem amor por alguém, e quando você se preocupa com alguém, você não vai ficar quieto ouvindo a pessoa dizer um absurdo. Mesmo que você reaja de maneira civilizada, com caridade, com paciência, mas você não vai ficar quieto. Você fala, olha, meu irmão, será que é isso mesmo? Será que não é melhor você pensar um pouquinho? E esse ponto aqui, será que você não está se esquecendo? Então você tem de fato, né? O relativismo, ele nivela tudo, ele põe tudo no mesmo nível. Ele pega coisas absurdas e põe no mesmo nível de coisas sublimes. Além de ser contraditório. Né? Porque se você diz que a verdade não existe ou não pode conhecê-la, quando você diz que a verdade não existe e não pode conhecê-la, pelo menos uma verdade você está conhecendo, que a verdade não existe. Então, essas coisas mesmo que eu não entendo, que as pessoas não podem parar para pensar. Né? O materialismo no duplo sentido, né? Ou seja, essa ideia de que não existe dimensão espiritual, só existe matéria. E o materialismo no sentido do apego às riquezas, aos bens materiais, né? O excesso de preocupação com os bens materiais.
Os diversos tipos de escravidões, por exemplo, a questão da bebida, a quantidade de jovens que vem tendo problema de alcoolismo é uma coisa assustadora, de drogas. Ontem mesmo eu recebi um WhatsApp, uma amiga, dizendo se eu poderia ajudar, e se eu conhecer alguma casa para internar uma menina de 13 anos com dependência química. Né? E não é só ela, você pode ter certeza. Tem várias. Porque muitas famílias, os pais perderam o controle da situação. O ateísmo, ou seja, a negação da existência de Deus, cresce, né? Negar Deus, essa postura, cresce cada vez mais, tanto no Brasil quanto no mundo. O cientificismo, que é o endeusamento da ciência, essa ideia de que a ciência sozinha pode resolver todos os nossos problemas, né? Então, quando nós pegamos toda aquela realidade, só para a gente voltar aqui, ó, quando a gente pega essa realidade aí do mundo contemporâneo, tudo isso daí não foi bem enfrentado e acabou gerando isso daqui. E isso daqui está gerando um monte de gente deprimida, angustiada. Nós temos uma sociedade doente, isso é muito claro. São pessoas doentes que estão gerando uma sociedade doente, né? E o mal-estar é uma coisa claríssima nas mais diversas classes sociais. O individualismo, essa coisa do fechamento sobre si mesmo. Mas é interessante, né? A pessoa te procura para buscar um conselho, aí você vira para ela e diz assim: faz aquilo que é melhor para você. Ué, mas se eu procurei você para pedir um conselho, e você vira para mim e diz: segue a tua consciência, faz o que é melhor para você. Eu estou empurrando a pessoa novamente para o individualismo. Eu estou dizendo para ela: olha, cada um, irmão. Eu quero melhor para você. Ué, mas às vezes o que é melhor para mim pressupõe arrebentar não sei quantas pessoas. Por exemplo, você está aconselhando um casal, mas a pessoa está tentando se separar. Ela se separando vai gerar uma dor e um sofrimento num monte de gente. Mas nós não temos coragem de nos posicionar e orientar. O hedonismo, que é a busca desenfreada do prazer, essa obsessão pelo prazer, o prazer pelo prazer, e óbvio que ali entra principalmente a questão da sexualidade, né? Nós vivemos uma sociedade pansexual, é uma coisa que eu nunca vi. Até para vender danoninho tem que aparecer mulher seminua. Coisa doida. Tudo tem envolvimento sexual, né? O pragmatismo e o utilitarismo, né? O excesso. Então, essa coisa de que o importante, o que é ético? Aquilo que é útil, né? Veja na Europa o crescimento da eutanásia cada vez mais. Na Holanda, por exemplo, tem velhinho que está fazendo de tudo para mudar da Holanda. Eles estão morrendo de medo de ficar doente no hospital, desligar a máquina lá. Isso já está acontecendo. Então, quer dizer, essa coisa do pragmático, não tem vaga para todo mundo, não tem remédio para todo mundo, então vamos lá, né? Quem pode sobreviver? O ativismo, né? Essa coisa do excesso, não só de trabalho, mas de atividades. A vida contemplativa, reflexiva, de meditação, ela é profundamente desprezada, é valorizada muito essa coisa do fazer, né? Fazer. Mas se você pergunta para a pessoa: por que você está fazendo isso? Não sei, é legal, né? A igreja foi invadida disso. Os cristãos foram totalmente possuídos com esse ativismo aqui. Aí quando você pergunta: mas você medita a palavra? Você ora? Você se põe na presença de Deus? Você ouve a Deus? Não. Eu trabalho. Tem festa lá na igreja, eu ajudo. Pronto. Pô, legal. Então, tá bom. Continua assim. Onde vai parar, sei lá. Mas enfim. A superficialidade nos relacionamentos. Mas isso as redes sociais acabam ajudando, né? Quer dizer, você pega lá no Facebook, 6 mil amigos. Quem é que tem 6 mil amigos? Ninguém tem. Todo mundo sabe disso, né? Se tiver um ou dois é muito. Então é uma coisa assim. Mas é tudo superficial, né? Oi, bom dia. Quem conhece o outro mesmo? Quem eu posso dizer que aquela pessoa não conhecer totalmente, mas pelo menos o mínimo, né? Então é uma superficialidade, a necessidade de mostrar que você é feliz, né? Aí fica tirando foto, sorrindo, aquela família perfeita no Facebook.
né? Mas que do dia a dia só falta se matar. Então essas loucuras, né? Qual é a consequência de tudo isso? O vazio existencial, evidentemente. A vida não tem sentido, né? Por isso que cresce, lógico que tem vários motivos. Eu não sou psicólogo nem psiquiatra, não tenho competência nenhuma para me pronunciar sobre essa questão. Eu vou me basear apenas em algumas coisas que eu vivi, estudei. Então, a depressão, a perda do sentido da vida, é evidente que pode ser provocada por vários motivos, várias coisas, né? Tanto que às vezes as pessoas até têm que tomar remédio, porque questão de alteração de substâncias do cérebro, etc. Mas é nítido também que todos esses elementos que eu estou chamando a atenção aí, cada um do seu modo deu a sua contribuição para que esse vazio aumentasse. Porque a grande questão é, para você viver, para você acordar de manhã e enfrentar o seu dia, você precisa ter um propósito, você precisa ter uma razão para viver, né? Se a razão for apenas material ou imanente, a vida vai se tornando muito pesada, isso é claríssimo. Chega uma hora que não vai ter a motivação, né? Porque você vai ver, olha, se eu for um bom homem ou se eu for mal, vou morrer do mesmo jeito. Se eu fizer isso ou aquilo, vai acontecer do mesmo jeito. Então você vai percebendo que de fato você pode fazer o que você quiser, que as coisas não têm muita diferença. E que às vezes quando você olha para o mundo, parece que quanto mais torto, mais mal é, mais certo dá. E aí você fala, será que vale a pena ser bom mesmo? Será que vale a pena buscar a virtude e o bem? Então a última coisa que eu queria partilhar com vocês, no tempo aí que resta, ou seja, falar da educação hoje em primeiro lugar, é você enfrentar todos aqueles desafios. Ou seja, querendo ou não, gostando ou não, nós estamos no início do século XXI. Querendo ou não, gostando ou não, moramos no Brasil, né? E estamos vivendo nessa época da história com esses desafios. Ou seja, tudo aquilo que eu coloquei ali no mundo contemporâneo são coisas que foram acontecendo e que estão acontecendo. E, portanto, são desafios que qualquer educador, seja como pai, como mãe, ou como professor ou professora, né, vai ter que enfrentar. Não adianta fechar os olhos para aquilo e muito menos cair em algum tipo de espírito reacionário, dizendo, vamos simplesmente voltar para o passado. Não resolve também. Lógico que a tradição, tudo aquilo que já existiu, pode nos ajudar. Pode nos ajudar e nos ensinar e nos dar pistas do que fazer, como fazer. Então, quando você pega tudo aquilo ali, como é que isso foi enfrentado e repercutiu na área da educação, na pedagogia, principalmente nas faculdades de pedagogia e nas escolas? Primeira coisa foi ser o chamado construtivismo e socioconstrutivismo. Então ali você tem evidentemente um conjunto de teóricos, né? Quando você pega Jean Piaget, ele não tinha um método pedagógico, mas ele tinha toda uma teoria do conhecimento, uma maneira como ele via isso. E para Piaget é aquela história, eu tenho um mundo, a realidade, mas eu não conheço o mundo de fato tal como ele é. Ou seja, tanto o mundo como o próprio conhecimento, tudo é uma questão de relação do sujeito e do objeto, tudo é uma construção, né? O socioconstrutivismo ligado mais ao Vygotsky, por exemplo, já vai ampliar tudo isso e mostrar como que a própria linguagem, muitas noções que nós temos, depende de coisas que a sociedade, em uma determinada cultura, em um determinado momento histórico, estabeleceu. Então, no fundo, essas correntes, elas acabaram reforçando o quê? Uma coisa que foi surgindo no século XVIII, que depois do século XIX foi ganhando força, né? Você tem duas linhas aqui que são importantes. Primeiro, o antinaturalismo. Essa ideia de achar que o ser humano nasce com determinadas potências, ou com determinadas inclinações ou capacidades. Não tem. Então, a psicologia, ela não tem uma base natural. É a ideia de tentar compreender a mente humana, os costumes,
o próprio modo de falar e, portanto, a relação ensino-aprendizagem, a partir do quê? A partir da história. O elemento da história que ganha força. Então eu tenho que compreender, né, como que ocorre o estabelecimento das culturas de cada povo, né, e entender como que cada povo, nas suas relações sociais, culturais, econômicas, políticas, em determinados momentos históricos, eles estabelecem modos de pensar, modos de falar, modos de interpretar e por aí vai. Então, se você for ver, é a ideia de que, de fato, não existe nada que é perene, não existe nada que é contínuo. Ou seja, se tudo está submetido ao tempo e à história, e a história muda constantemente, né? E se o que uma sociedade vive, ou seja, se o que um indivíduo vive numa sociedade foi estabelecido por essa própria sociedade antes, então é um condicionamento, né? Ou seja, o modo de falar, o modo de pensar, o modo de raciocinar de uma criança e de um indivíduo é resultado de coisas que foram estabelecidas antes pela própria sociedade e pela cultura daquela sociedade. Então, veja, não existe base natural, não tem base biológica. Então, o Vygotsky, por exemplo, ele faz um conjunto de pesquisas procurando mostrar como, de fato, o importante é termos uma psicologia histórica, né? E não uma psicologia a partir de alguma base genética ou biológica. Então, no fundo, quer dizer, você vai perdendo muita coisa aqui, né? O próprio modo de alfabetização. Então, você não vai ensinar mais o sistema fonético, você não vai ensinar mais letras, como compõe palavras, e não sei mais o quê, né? Ou seja, tudo é uma coisa, você pega o que a criança traz, e a partir do que ela traz, você vai interagindo e vai tentando ali, a partir de tudo que ela já tem, ver como é que ela pode aprender a ler, a escrever, etc. Ora, isso gerou consequências terríveis. A quantidade de analfabeto funcional que nós temos no Brasil hoje, eu não saberia dizer quanto, mas eu não teria pudor nenhum de dizer que é 60% ou 70% da população. Principalmente pessoas que passaram pela escola e pela faculdade, pela universidade. Pessoas que não sabem ler um texto, que não sabem escrever um texto. Pessoas que não sabem interpretar adequadamente a realidade. E que receberam diploma, né? Porque foram alfabetizadas, muitas vezes, dessa forma. Então, o método tradicional, que foi tão questionado, né? A memória, por exemplo, foi satanizada. A memória sai igual, tinha esse negócio de ficar memorizando. Mas para que memorizar? Para que decorar a tabuada? Isso é ridículo. O importante é entender. Eu tenho que entender e eu tenho que desenvolver o espírito crítico. Mas o que é espírito crítico? Espírito crítico quer dizer ficar falando mal de todo mundo, questionando tudo, criticando todo mundo, discordando de tudo. Isso é espírito crítico? Então, na realidade, quer dizer, a memória, todo mundo sabe hoje, tem um papel fundamental na questão da educação, principalmente até 11 anos de idade, 12 anos de idade. Ali tem um papel fundamental a criança guardar, memorizar um monte de coisa, ela leva para o resto da vida. Depois, evidentemente, vai ter uma fase onde ela vai procurar compreender melhor aquilo que ela está guardando, fazendo relações, raciocínios e por aí vai, né? Agora, o grande problema, na minha opinião, seja do construtivismo ou do socioconstrutivismo ou de outras propostas pedagógicas modernas, como da Escola Nova, da própria Montessori, por exemplo, né? Mexeram muito com o papel do professor. Essa é a questão. O professor, ele deixou de ser considerado aquele mestre que tinha a obrigação de acompanhar e ensinar o aluno. E ele passou a ser simplesmente uma coisa coadjuvante. Então, por isso que eu digo, se nós queremos enfrentar o problema da educação hoje, nós precisamos resgatar a dignidade e a autoridade do professor. Isso não quer dizer dar poderes absolutos ao professor, não estou falando disso não. Quando eu falo resgatar a autoridade, é a autoridade pedagógica, é a autoridade de competência, de ser um mestre, onde ele realmente consegue ver o todo do que ele está falando. Por isso que não é qualquer um que pode ser professor. Não é qualquer pessoa que pode ser professora.
Não é. Se eu quero essa imagem do professor ou da professora, esse tipo, eu vou ter que selecionar muito bem. E vou ter que investir muito bem na formação dos professores. Então você tem aí, de fato, quer dizer, mexeu nessa autoridade, nós tiramos a questão da autoridade, e foi só do professor, não, pega na família. Nós tiramos a autoridade dos pais também. Se o pai hoje der um tapa na bunda de uma criança, ele pode ser processado. Então, na medida em que nós temos um desprezo pela tradição, ou seja, quem veio antes de nós é tudo ultrapassado, não tem nada para nos ensinar. A autoridade foi tirada dos pais, dos professores, né? E questionada profundamente o próprio conceito de autoridade. Bom, não tem como, né? Não surgir o problema da indisciplina. Vê se você vê problema de indisciplina no colégio militar. Não tem, não existe. Ou mesmo colégios que têm um viés mais tradicional. Você não tem. Então, assim, por quê? Porque entra a questão da hierarquia, da ordem e do respeito à autoridade. E cada um que assuma as consequências. Então, repito, eu não estou defendendo aqui nenhum tipo de autoritarismo ou de educação opressora, né? Agora, qualquer um que tem o mínimo de bom senso sabe que para nós podermos aprender e ensinar, precisa ter um mínimo de ordem e de disciplina. O mínimo. Um monte de gente falando ao mesmo tempo, né? E pessoas se desrespeitando, ninguém vai aprender nada, ninguém vai ensinar nada. E infelizmente nossas escolas viraram isso. E uma outra coisa que eu acho que é o pior de tudo, essa história que a gente tem que ensinar brincando, o lúdico, né? Que a gente ensina brincando, aprende brincando. Algumas coisas eu até acho que tudo bem, gente. Mas pelo amor de Deus, quem estudou aqui sério, sabe que muitas vezes na vida, como diria Platão, né? Essa frase de Platão para mim é maravilhosa. As coisas mais belas são as mais difíceis. Ou seja, se você quer atingir aquilo que é mais belo, pressupõe esforço e sacrifício. Pressupõe disciplina. Nós tiramos isso das crianças e dos jovens. E isso é muito sério porque você acaba criando uma geração que está sendo educada para a mediocridade, para ser medíocre. E quando se depara perante obstáculos internos ou externos, ou entra em desespero ou fica paralisado. Então isso é muito sério, quer dizer, educar pessoas para serem fracas, para desistirem, não. Ou seja, é deixar bem claro que tem coisas que você pode até aprender brincando, mas tem muita coisa que você não vai aprender brincando. Vai pressupor colocar o bumbum na cadeira, a cara no livro, e estar disposto a ler e fazer não sei quantos exercícios, e a rever aquilo, né? Vai, volta, vai, volta, vai, volta, até realmente ficar claro para você a logística que está presente ali. Mas isso pressupõe paciência, esforço, dedicação, ou o que é pior, vontade. Por isso, como que eu vou ensinar alguém, né? Como que eu vou ensinar alguém que não quer aprender? Então eu vejo assim, precisamos sim educar o intelecto, precisamos ensinar virtudes, mas para mim eu diria que, além de todos esses pontos que eu salientei aqui, né, que, ou seja, todos aqueles problemas do mundo contemporâneo acabou repercutindo na pedagogia, tirando a autoridade, levando a disciplina, né, perdendo a noção de esforço e de sacrifício, essa satanização da memória, né? Isso resultou no quê? Nas teorias construtivistas e socioconstrutivistas, que acabaram sempre essa ideia de que o aluno é vítima de uma sociedade capitalista opressora, né? E que, portanto, eu tenho que acolher o aluno e educá-lo a partir da sua realidade, a partir do que ele pode dar. Só que os resultados são terríveis. Olha isso no Brasil e em um monte de outros lugares, né? Ou seja, é uma massa enorme de pessoas que não sabem ler, escrever e raciocinar.
E aí chega uma situação bem delicada, por quê? Porque tudo isso chegou na universidade. Ou seja, há um desinteresse pelas verdades fundamentais da vida humana. Repito, ou a educação é para formar militante político, ou para formar gente para trabalhar. E as grandes questões humanas vão sendo deixadas de lado. O que fazer perante essa realidade? Como ajudar as novas gerações? No meu entendimento, tem duas coisas que são fundamentais. Primeiro, o resgate dos valores. Eu coloquei aqui alguns passos. O autoconhecimento, buscar se conhecer. O aprender com os próprios erros e fracassos. Isso é importantíssimo. Todo mundo fracassa. O diálogo e a presença na vida do filho. Saber dialogar, não só mandar. O exemplo, a vivência e a coerência de vida. Então, tanto os pais quanto os educadores precisam ter consciência de que tem que dar exemplo de virtude. Porque às vezes fala-se demais, mas não se dá o exemplo. Não adianta nada. Não adianta eu falar, meu filho não fala palavrão, se eu falo, por exemplo. Principalmente se ele é pequenininho. O saber pôr limites e disciplinar tem que pôr limites. Se você ama o seu filho, se você quer ajudar alguma criança ou jovem, nossa vida precisa ser ordenada. E ordenada de acordo com o nosso fim último. Tudo tem horário, tudo tem seu tempo. E ninguém morre por causa disso, não. Então as pessoas precisam aprender isso. Ninguém nasce sabendo isso. Enfim, é preciso resgatar a questão dos valores. A questão dos valores. Ter claro o que é de fato um valor. Ou seja, os valores o que são? São verdadeiros luzeiros que orientam a nossa existência. Então, quando os valores se apagam, a nossa existência fica numa penumbra. Então, imagina assim, eu estou aqui e tem luzeiros. Os luzeiros servem para me orientar. Quando eu perco os valores, eu fico desorientado na minha vida. Eu não sei por onde eu vou. Agora, se eu tenho luzeiros da verdade, da justiça, da fé, isso me orienta mais ou menos por onde ir. Agora, o que é valor? É tudo que é precioso e que pode aperfeiçoar o homem e que merece estima. Então veja que o valor não é relativo. O valor tem uma dimensão ontológica, Ele é intrínseco à própria coisa ou ao ato realizado. Então, uma coisa tem um determinado valor que é próprio. Então, uma coisa é o valor que nós damos a algo. O valor que você dá é subjetivo. Mas o valor que você dá tem que ver se corresponde ao valor que é intrínseco àquela coisa e àquela ação. E, infelizmente, nós erramos muito. Uma coisa que vale 10, a gente acha que vale 6. Uma coisa que vale 2, a gente acha que vale 10. Virou uma bagunça. Então é uma vida desorientada, uma vida desordenada. Ou seja, há uma íntima relação entre valor e ser. Porque o valor não é qualquer coisa, mas é aquilo que é precioso e digno de estima. Como que eu vou estabelecer uma hierarquia de valor? De acordo com a contribuição que ele dá para a realização do projeto homem e do valor homem. Então o valor vale mais e é mais importante na medida em que ele contribui mais para realizar um projeto do ser humano, para tornar o ser humano mais sublime, mais perfeito. Por isso que é a famosa hierarquia, O valor Deus, que é em primeiro lugar, primeiro grande valor. Os valores econômicos ou vitais, como o trabalho. Os valores culturais, como o estudo. E os valores espirituais, como as virtudes, por exemplo. A própria questão da oração, etc. Aqui a classificação dos valores. Valores ônticos, ligados à questão do ser. Valores pessoais, sociais, econômicos, culturais, somáticos e noéticos. Estéticos, morais e religiosos. Enfim, o segundo ponto que eu gostaria só de frisar para finalizar. Então precisamos resgatar esses valores da nossa vida e voltar a entender o que é um valor e transmitir isso para as novas gerações, porque infelizmente alguma coisa aconteceu no meio do caminho que foi perdido isso, e nós estamos colhendo o que foi plantado.
Isso é um caminho fácil? Não. E tem uma segunda coisa, que é aquela questão da educação clássica. A educação clássica, eu não acho que ela pode resolver tudo, porque ela também tinha falhas e dificuldades. Só que foi uma educação que, querendo ou não, formou os grandes gênios da cultura ocidental. Então, se você pega desde o mundo grego, passando por Roma, toda a Idade Média ali, o mundo moderno, é essa educação clássica que formou aqueles grandes nomes que nós conhecemos. Então, o estudo da gramática, da dialética, da retórica, né, da geometria, da aritmética, da música, entendeu? Com a astronomia e tantas outras coisas, o modo de organizar os estudos, o ter essa consciência de que eu devo buscar a sabedoria e não apenas o conhecimento. O conhecimento e a ciência é um conhecimento particular. A sabedoria é quando eu percebo a unidade do conhecimento, quando eu percebo essas relações de uma coisa com a outra. Então, nesse sentido, a educação clássica pode nos ajudar muito. Por isso que muitas escolas no Brasil vêm estudando e discutindo a possibilidade de retomar a questão do trívium, do quadrívium, né? E vai ter até um congresso agora em maio em Brasília, onde vai vir vários professores dos Estados Unidos para falar o modelo americano, etc. e tal. Então existe realmente essa possibilidade, né? As artes liberais, elas educam. Eu tinha essa preocupação de educar a inteligência. Para quê? Para libertar a inteligência da ignorância. Mas uma coisa que a educação clássica sempre deixou claro: educar não é fácil, estudar não é fácil. Pressupõe paciência, dedicação e disciplina e esforço. Então, uma pessoa que não quer estudar, é impossível você ensinar uma pessoa que não quer aprender, por mais que você procure estimular, etc. Então, educar não é fácil, mas se você desistir, quem fará isto por aquele ou aquela que é tão precioso para você? Então, se você ama os seus filhos, para aqueles que têm filhos, não desista. Mas não são só seus filhos, são sobrinhos, são filhos de amigos, né? E mesmo que você não tenha filhos, entendeu? Ou seja, muitas vezes esse amor ao outro, ao próximo, ou seja, pode ser que não seja o meu filho, mas está cheio de crianças aí e adolescentes. Se não for feito nada, nós vamos chorar muito, né? Porque cada um dá o que tem. Então, o que eu tinha preparado era mais ou menos isso, né? Espero que ajude vocês no sentido de elemento de reflexão. Então, eu não tinha pretensão nenhuma de esgotar nada, mas me parece pensar a educação hoje, no meu entendimento, é pensar esses problemas e esses desafios. E, além disso, pensar a possibilidade de se retomar uma educação clássica com uma retomada de educação para os alunos. Obrigado.